Nós estamos iniciando uma série de fevereiro falando sobre família, porque geralmente fevereiro é o mês do amor, e geralmente as pessoas ou falam do relacionamento, ou falam da família, ou falam do amor. E o Senhor colocou no nosso coração de falar sobre a família, tanto a espiritual quanto a biológica. Mas hoje nós vamos dar uma introdução à família, entendeu? Porque como você vai entender que você faz parte de uma família espiritual se você não sabe nem a porta para acessar essa família? Então é importante nós entendermos por que nós somos uma família espiritual, de onde veio isso, como acessar esse ponto de ser chamado família de Deus. E hoje, através do livro de João, no capítulo 1, aí, se você está, nós vamos ler alguns versículos e trabalhar algumas coisas. O tema da mensagem, para quem gosta de anotar, é o convite eterno. O convite eterno é feito aqui pelo apóstolo João. Na verdade, o convite eterno é feito por Jesus. Todos nós temos um convite eterno. Hoje, eu e você vamos estar com a oportunidade de aceitá-lo. Mas eu tenho uma outra notícia para você. Aceitando ou não, a sua hora chega. E esse convite eterno é melhor aceitar do que você ter que passar para a eternidade sem aceitar o convite eterno. Como foi mencionado aqui hoje, perto de nós, porque isso acontece todos os dias, tá? Às vezes as pessoas me ligam, eu tive que orar com alguns que estavam tendo até crise de ansiedade por causa das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Pastor, será que Jesus está voltando? Falei, irmão, está voltando tem 2000 anos. A questão é que quando as coisas aumentam ao nosso redor, nós tendemos a desesperar. Enquanto está para longe e nós não estamos sabendo, a gente acha que está tudo ok. Aí quando chega perto da gente, Jesus está voltando. Jesus está voltando sim. Agora, eu e você não precisamos ficar ansioso com isso, nós devemos aceitar o convite eterno. Vamos ler a palavra? Versículo 10 ao 12 primeiro aí, e depois nós vamos voltar no versículo 1. O apóstolo João aqui, ele escreve, e eu vou falar do ponto de vista dele daqui a pouco, mas vamos ler o versículo 10 ao 12. Diga um amém aí se você está aí. Aleluias. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Marque aí palavra, tá? Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Marca a palavra dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, os que receberam, os que creram, os que creem no seu nome, ele deu-lhes, marque essa palavra, porque isso aqui é muito importante, autoridade de se tornar filho de Deus. Ele lhes deu autoridade de se tornarem filhos de Deus. Você tem autoridade de ser chamado filho de Deus. O convite eterno é para que eu e você assumamos de volta a autoridade que foi depositada no homem lá no jardim do Éden e ele perdeu. Então, todo bebê que nasce, ele não nasce com autoridade. Ele não nasce pertencendo à família de Deus. Sabia disso? Ele nasce no pecado. Todo baby que nasce, ele nasce no pecado original. Isso é fato. Mas aí, quando nós vamos caminhando, o Senhor vai, e como Ele vai instruir a gente nessa noite aqui, Ele vai nos ensinando como aceitar esse convite eterno para fazer parte da família de Deus. E aqui, o Evangelho de João aqui, diferente dos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são os sinóticos, Mateus ele inicia falando da genealogia de Jesus e depois ele fala do nascimento do baby Jesus. Marcos, ele fala do caminho sendo preparado por João Batista, ele já inicia falando de João Batista. Já Lucas, o doutor Lucas, aquele perito nas escrituras, na verdade ele ouviu das pessoas, ele escreve o evangelho baseado em informações colhidas por testemunhas oculares de Jesus, porque o próprio Lucas não viu e não andou com Jesus, mas ele anotou tudo. E agora, o Evangelho de João, o apóstolo João aqui conhecido como aquele a quem Jesus ama. Ele próprio falava isso.
Ele escreve o seu evangelho por ter visto e andado com Jesus. E ele apresenta aqui uma visão e um ponto teológico importante. O apóstolo João, ele nos apresenta o seguinte, que Jesus, ele é a palavra encarnada de Deus. O apóstolo João, ele já começa uma coisa mais séria. Ele fala, Jesus, ele é a palavra que encarnou e andou na face da terra. Volta agora no versículo 1 e versículo 2, que você vai entender o que eu estou falando. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Versículo 1 e 2, caneta e papel na mão. No princípio era a palavra. Marca a palavra de novo, porque a palavra aqui significa verbo. Não é uma palavra, não é ele era uma palavra, ele era a palavra, o verbo. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra, está vendo o tanto que ele repete a palavra? Porque é o verbo, tudo existe com o verbo. Se você não fala, nada existe. Se você não passa uma instrução, nada funciona. Então, a palavra estava com Deus no princípio. Então, o convite estava com Deus no princípio. Quem é o convite, pastor? Jesus. Quando Jesus estava com o Pai no princípio, ele fez parte de todo o processo da criação do universo. Então Jesus, ele não é o baby Jesus que nasceu. Jesus, ele já estava no princípio de todas as coisas. E nada do que foi feito seria feito sem o verbo. Olha o versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe seria feito. Sabe o que é nada? É nada. É simples. Nada é nada. Nada seria feito sem Jesus. Todas as coisas começam em Jesus e terminam em Jesus. E o apóstolo João, ele é uma pessoa mais qualificada para falar disso, porque ele disse no seu livro, ele estava com Deus no princípio, aqui no livro de João, mas em Apocalipse, sabe o que ele escreve? Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. João conhecia Jesus, tanto o Jesus que criou todas as coisas, quanto o Jesus que todas as coisas vão voltar para ele. Dê um glória agora que está muito calado. Aleluia. Tem que movimentar aí, está frio, irmão. Você fica calado, você dorme. Amém? Ou seja, Deus falava e as palavras de Deus era Jesus. Quando Deus fala, Deus falou comigo. Sabe o que Deus falou? Jesus. Libera Jesus. Só que por enquanto você não está entendendo o que é o liberar Jesus e você vai entender agora, porque olha o versículo 4 e agora nós vamos falar um pouquinho das palavras no original. O Ray tinha perguntado aí sobre a escola de grego e que se a gente vai ter algum estudo de grego no Legacy. Talvez. Eu vou começar aqui expondo para vocês, se você gostar, nós vamos entrar nesse estudo. Olha só. Olha o versículo 4. Nele estava a vida. Circula a palavra vida e marca em algum lugar na sua Bíblia ou no seu papel aí o nome Ruach. R-U-A-C-H. E nele estava Ruach, ou seja, o sopro. Nele estava a vida. A palavra vida aqui no hebraico é sopro. Nele estava o sopro. E esta era a luz dos homens. Então não existe vida sem Jesus, porque Jesus é o Ruach, o sopro. A palavra vida aqui no hebraico, estando com Deus, e aqui vai a diferença, preste atenção, você está na sala de aula. A palavra vida aqui no hebraico, estava com Deus, é o Ruach. O que estava com Deus era o sopro. Agora, sabe o que ele dá para o homem? O que ele dá para o homem, a palavra no hebraico significa nefesh. Porque a palavra para o homem significa alma e espírito. Ou seja, você se torna um ser vivente quando você recebe o de Deus. Então, o estava com Deus, mas quando ele sai de Deus, ele se torna alma e espírito. E você é um ser vivente. Essa palavra no grego, agora trazendo olha a conexão. Por isso que você, às vezes, você tem que pesquisar no original algumas palavras para você entender.
a profundidade do texto. No grego, a palavra vida, ela já é zoe. Sabe por quê? Olha que lindo. Pega essa conexão. O que é a palavra quando está com Deus? O sopro. Ele está com Deus. Só que quando ele libera no ser que ele criou, ela vira alma e espírito. Ele se torna um ser vivente. E aí ele dá a autoridade dele se tornar o quê? Filho, pertencente à família. Adão era família de Deus. Deus, ele passeava com Adão no jardim todos os dias. Todos os dias estava lá Deus andando com o sopro que ele deu e virou alma e espírito. Sabe o que aconteceu? O ser humano perdeu a autoridade e aí foi tirado dele a autoridade espiritual, o governo. E aí ele caiu no pecado. Aí agora no Novo Testamento, a palavra zoe, no grego aqui, vida eterna, vai lá para João no capítulo 10, que eu vou te mostrar interessante, um versículo que você já sabe ele de cor talvez. É um versículo que eu ensinei para minha filha quando ela era bem novinha. Capítulo 10, verso 10 e 11. Porque aqui no capítulo 10, verso 10 e 11, olha o versículo 10. Jesus ele falando o que o inimigo veio para dar e o que ele veio para dar. Primeiro ele começa com o que o diabo faz. O ladrão, que é o diabo ou o adversário, ele vem apenas para roubar, matar e destruir. O que ele fez no jardim? Ele roubou a atenção do homem. Ele matou o homem espiritualmente, porque lembra que Deus falou assim, se você comer, certamente você morrerá. O diabo matou a eternidade do homem. E ele destruiu o relacionamento do homem com Deus. Então o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Agora, Jesus falando, olha, eu vim para que tenha, marca a palavra vida, porque essa aí é Zoe. Eu vim para que tenha Zoe. O que é Zoe, pastor? Vida eterna. Você entendeu? É vida no Antigo Testamento, vida no Novo Testamento. Mas se você fizer a conexão, no Antigo Testamento, a palavra vida, ela é nefesh, que é eu te dou uma alma e eu te dou um espírito e você se torna um ser vivente. Mas aí ele caiu, ele morreu, ele perdeu a vida eterna com Deus e agora Jesus volta no Novo Testamento e fala, o inimigo matou, ele roubou, aleluia, eu sinto Deus aqui. O inimigo matou, ele roubou e ele destruiu, mas eu estou aqui de volta para dar o Zoe, que é a vida eterna para você. Ele merece uma salva de palmas. É para isso que ele veio, é para que eu e você olhássemos para nós e olhássemos para a cruz e falassem, mas Jesus, eu não tenho capacidade nenhuma de chegar perto de você. E ele fala, você é inteligente. Não tem mesmo não, mas eu estou aqui para dar a Zoe. Tenham plenamente, que você tenha a vida eterna por completo. Ou seja, Jesus veio dar a vida eterna, o sopro de Deus, ele foi liberado para mim e por você. Sabe onde? Lá na cruz do Calvário. Olha o versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá, olha a palavra vida. Essa palavra vida aqui você deveria circular e colocar o R-U-A-C-H. Porque aqui eu sou bom pastor, e o bom pastor veio para dar o sopro de volta para vocês. Porque aqui na cruz do Calvário, no versículo, vai agora para o capítulo 19. Capítulo 19 de João. Nós estamos fazendo uma conexão aqui para você nunca mais perder a palavra vida na Bíblia. Capítulo 19, verso 30. O versículo 30 do capítulo 19 de João aí. Olha o que a palavra de Deus diz quando Jesus estava na cruz do Calvário. Tendo-o provado, Jesus disse, porque ali ele pede água e eles dão para ele um vinagre, que na verdade, se formos estudar a fundo, é uma água que eles molharam a esponja de um lugar onde as pessoas se lavavam. E aí entrega para Jesus. Aí ali, olha, tendo provado, Jesus disse, está consumado, ou tetelestai.
Com isso, ele curvou a cabeça e ele entregou o seu espírito a Deus. E algumas versões dizem, então Jesus expirou, ou seja, soprou. Quando ele entrega o espírito dele a Deus, ele entrega o pneuma, que é o seu espírito, o meu espírito. Jesus, ele tinha um espírito com letra minúscula, que era o sopro dentro dele, para ele se tornar ser humano como nós. Aí ele entrega de volta o pneuma a Deus, o sopro. Então ele entrega o Espírito nas mãos de Deus, representando que ninguém poderia tomar dele, ele de forma voluntária entregou isso. Deixa eu colocar algo para você entender nessa noite. O inimigo, ele não tem poder de tirar de você aquilo que Deus já implantou. Se você entregou sua vida para Cristo um dia, sabe o que aconteceu? O Espírito de Deus agora mora dentro de você, ele te dá dentro da palavra de Deus capacidade de você ter o dom do Espírito, para que você não venha tomar decisões de entregar de bandeja a sua alma na mão do inimigo. Você já ouviu falar sobre, a pessoa vendeu a alma para o diabo? Sabe por que existe isso, vender a alma para o diabo? Porque a sua alma, ela foi comprada por um sangue. E se você vai entregá-la para outra pessoa que não seja para Cristo, você está vendendo. Por isso que eles falam, vender a alma para o diabo, porque o diabo não tem poder de roubar ela de você. Ele não tem poder nenhum de te levar para o inferno se você não der autorização. Essa é a certeza que nós temos de que nós fazemos parte da família de Deus. Sem Jesus, nós somos seres viventes, sem um propósito permanente. Só viver, só vegetar, só um dia outro. E aí, cadê o propósito? Eu vi um vídeo de um cantor, não sei se é rap ou o que é que ele canta, que alguém postou que ele entregou a vida para Jesus e estava lá, pessoal, esse aqui é o meu último show e não vou cantar mais. Sabe o que é isso? É o ser humano entendendo. Eu busquei a fama, eu busquei o dinheiro, eu conquistei tudo isso, mas ainda tinha um vazio dentro da minha alma, que na verdade a minha alma ainda perambulava pela terra. Agora eu encontrei um salvador para minha alma e eu ganhei o sopro de vida de novo, eu ganhei a eternidade de novo, e agora eu não dou minha alma mais. Eu protejo ela. Nós temos que proteger a nossa alma. Ontem nós falamos um pouquinho sobre a alma. Sabe o que liga a sua alma? Isso aí é uma pregação para outro dia. A sua alma são suas emoções, suas decisões, aquilo que você fica pensando de inteiro. Sabe por que você dá crise de ansiedade? Sabe por que você dá ataque de pânico? Está tudo ligado à alma. A coisas guardadas na alma. Overload your soul. Se você sobrecarregar a sua alma, você entra em crise, porque a sua alma foi feita para descansar em Cristo. Não é que está, nossa, por que o pessoal está na igreja sorrindo? Será que eles não estão vendo? Migração está pegando, olha aí o avião caindo. Está tudo caindo, meu irmão, mas deixa eu já profetizar uma bênção sobre você aqui. Você está aqui, você está protegido. Amém. Você está protegido por Jesus. Porque às vezes nós não queremos vir numa igreja, mas trabalhamos de segunda a sexta. Porque a gente acha que sem o dinheiro a gente não pode ficar. Meu Deus, eu sinto o temor de Deus aqui. Não, pastor, que isso? Sem o dinheiro, como é que eu vou pagar meu aluguel? E sem Jesus, como é que você entra nas portas do céu? Rimou. É melhor ficar sem dinheiro com paz e Jesus no coração do que você ganhar muito dinheiro e se perder nesse mundão. Deus não quer que você se perca. Ele não quer que eu me perca nas bênçãos que Ele pode me dar. Por isso que muitas vezes a gente pede. Por que Jesus Ele não me atende? Eu vejo fulano recebendo, ciclano recebendo. Conserta a sua alma. Libera as coisas que estão aí dentro. Coloca o seu coração na posição certa, porque coração na posição errada não está pronto para receber bênção de Deus. Quando eu falo que nós estamos protegidos por Deus, nós estamos protegidos por Ele do ataque das trevas. Porque às vezes a gente fala, não, pastor, nossa, o pastor falou que a gente estava protegido por Deus, eu saí aqui e meu pneu furou. Que proteção de Deus é essa? Você viu o avião que caiu em Filadélfia? Eu estava vendo a história da mãe e a filhinha, que eles estavam fazendo tratamento aqui no Children's Hospital, em Filadélfia.
ela venceu o câncer, a criancinha. Ela estava em tratamento, venceu o câncer. Quem vence o câncer, ela bate aquele sininho, né? Tim, 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 tim. Ela tinha vencido o câncer e estava voltando para a Califórnia, para sua casa. Quando o avião levanta o voo, caiu e morreu. Onde está Deus, pastor? Onde está a proteção de Deus? Às vezes vem isso na mente do ser humano. Ela venceu o câncer e ela venceu a vida. Ela venceu a morte. Por quê? Porque agora ela está na eternidade com Deus. Então, às vezes, a gente coloca só nesse level nosso aqui, só no natural. Se você viver de forma natural, pensando nas bênçãos de Deus, você não sabe o que é kingdom. Esse ano, qual é o tema do ano? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, ou seja, anda direitinho. E as outras coisas, não se preocupe, porque elas vão te acompanhar. Então isso é kingdom mind, é uma mente do reino. Então o convite de Deus é vida. E Satanás, ele deseja fazer você perder ela, e você não pode ir por esse caminho. Olha, não precisa de abrir, vai aparecer aqui Gênesis 2, 16 e 17, que eu quero que você segure em João. A palavra de Deus diz assim, Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. O Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente, ele não falou talvez, ele falou, certamente você morrerá. Então a ordem de Deus era para ele não comer da árvore da vida, ou do conhecimento do bem e do mal. O que Deus estava falando com ele aqui é, não aceite o convite do diabo. Porque o perder a vida aqui que Deus estava falando, não é perder o bios, o bio, já estudou biologia? O estudo da vida? O bio aqui é a vida física. Deus não estava falando você vai perder a vida física. Ele estava falando você vai perder o zoe. Você vai perder a sua vida espiritual. Então, após essa queda, sabe o que aconteceu? O ser humano entrou imediatamente em morte espiritual. Morto. Alguém que não tem Jesus, essa pessoa não tem vida eterna. E Jesus, ele é o convite. Ele é o convite para tudo isso. E João Batista, ele entendeu isso, porque João Batista, ele ficava pregando, olha, existe um caminho, arrependam-se dos seus pecados, e muitos confundiam ele, né? João Batista, quem você é? E ele falava, não sou, eu só aponto o caminho. E aí no capítulo 1 de João, se você está aí, o versículo 29 agora e 30, João Batista, ele vê Jesus vindo. Porque até agora ele só está apontando para o caminho. Ele só está apontando para quem era a vida. Aí agora no versículo 29 e 30, olha o que ele faz. No dia seguinte, João viu Jesus se aproximando e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu falei quando eu disse, depois de mim, vem um homem que é superior a mim, porque ele já existia antes de mim. Olha o reconhecimento de João. Ele já existia antes de mim. Ou seja, João já tinha a mentalidade de que Jesus era a palavra. Ele estava com Deus no princípio de todas as coisas. E aí, João, ele externa o convite. Sabe o que um pastor é? Sabe o que uma igreja é? Sabe o que os líderes são? Sabe o que você é? Apenas alguém que aponta o caminho. Ai, Poliana, você podia me ajudar, menina? Estou vendo que você, assim, está uma pessoa firme lá na igreja, você está servindo, e eu queria encontrar esse Jesus. Aí a Poliana fala assim, ali, ó. Vai lá, é ali. Mas qual é o endereço? Ah, tá, 750 Old Chapel Road. Você vai para lá. Mas você pode me falar de Jesus? Ó, eu só sou quem aponta o caminho. Eu estou no estudo Legacy, vou aprender muito para me ensinar. Mas vai para lá. Porque é lá que eu recebi, é lá que eu recebi. E João estava falando aqui, eu estou batizando vocês aqui na água, mas não sai feliz pensando que você ganhou a vida eterna, não. Porque a salvação é recebida através de uma decisão pessoal de aceitar o sacrifício de Jesus. Porque às vezes as pessoas ficam constrangidas de ouvir, você quer aceitar Jesus? A pessoa fica, aceitar Jesus. Jesus mora no meu coração. Não. Ele mora no seu coração, se você aceitar o sacrifício dele na cruz.
Como que eu tenho certeza que eu aceitei o sacrifício de Jesus na cruz, pastor? Boa pergunta, que bom que você perguntou, você estava calado até agora. Sabe como que eu tenho certeza que eu aceitei o sacrifício de Jesus na cruz? Eu tenho uma metanoia, como Paulo fala no capítulo 12 de Romanos. É eu ter uma mudança de vida radical, porque agora eu fui liberto da morte que estava amarrando meus pés para me levar para as profundezas, e agora eu vivo em liberdade em Cristo. Então eu não quero viver mais uma vida de pecado, eu agora entreguei, eu reconheço o sacrifício de Jesus, então eu vivo agora uma vida nova em Cristo. Quantos estão prontos para viver uma vida nova em Cristo? É necessário aceitar o convite. Vira para alguém e fala aí, é necessário aceitar. Tem que aceitar. No capítulo 6 de João, se você conseguir abrir, muda algumas páginas aí, que está bem pertinho. Capítulo 6 aí, versículo 37. Jesus nos dá a certeza de que eu e você, uma vez que nós aceitamos o sacrifício, ninguém pode te roubar. Olha aí, versículo 37. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e eu jamais rejeitarei aquele que vir a mim. Jesus nunca rejeitará um coração arrependido. E agora eu posso falar algo um pouquinho mais profundo para você? Que bom. O nosso problema é que nós acostumamos de ter uma mentalidade de Judas. O que é a mentalidade de Judas, pastor? A mentalidade de Judas é alguém que é crente, vem na igreja, dá aleluia, dá glória, mas tem algumas coisas que precisam ser acertadas, porque Judas, ele foi chamado por Jesus. O próprio Jesus chamou Judas. Vê se ele não qualifica com a mesma oportunidade que eu e você temos, e todos os outros discípulos. Judas foi chamado por Jesus, Judas caminhava com Jesus, Judas tinha um cargo na igreja, ele era o tesoureiro, cuidava do money. Judas tinha tempo de mesa com Jesus. Sentava com Jesus, participava do que você vai participar aqui hoje, a ceia. Comia na mesma mesa que Jesus comia, escutava as mesmas pregações que todos escutavam, mas a vida dele tomou um rumo diferente, sabe por quê? A atitude comprometeu toda a vida e o ministério. Então, é lindo você aceitar Jesus, é maravilhoso você participar de uma igreja, melhor ainda é você se sentir digno de chegar diante da ceia do Senhor e participar, como nós vamos fazer daqui a pouco. Escutar as pregações e dar um amém e falar, pastor, uau, que profundo, aleluias, foi tão bom ouvir essa pregação. Bom também. Mas a sua atitude pode comprometer a sua eternidade. Às vezes não é falha no terreno. Porque às vezes nós vemos, aleluias, Deus está destampando o ouvido de muitas pessoas aqui, hein? O inimigo tentou tampar seu ouvido. Deixa eu repetir isso aqui, porque o inimigo tampou seu ouvido na hora que eu falei isso aqui. Aleluias, Deus está aqui. A nossa atitude compromete a nossa eternidade, porque nós escutamos o que é certo, nós vivemos do lado de pessoas que estão fazendo o correto, nós estudamos até no estudo Legacy, a gente participa de um GPS, a gente até dizima na igreja, mas as nossas atitudes estão comprometendo a nossa eternidade. Jesus não está atrás de funcionários. Ele deseja encontrar servos de coração na obra. Jesus não quer funcionário. Ele não quer que eu e você façamos, eu tenho que ir lá, né? Porque Jesus, ele pagou o preço na cruz para mim. Isso é funcionário. Ele quer servo. Pessoas que, como a gente falou no nosso encontro com a equipe essa semana, algo muito forte que marcou meu coração, espero que tenha marcado o seu também, é do servo superior. Eu e você fomos chamados a ser servo superior. Só que o servo superior do mundo é diferente do servo superior do reino. Porque o servo superior no reino, sabe quem é? É o servo que supera
a dor. Esse é o servo superior. É o que tem trauma, é o que tem ferida, é o que tem dor, mas governa por identidade e não por experiência. Você lembra disso? Ah, não vou na igreja essa semana. Ah, por quê? Porque estava conversando com fulana e falou um negócio que eu não gosto, ele vai estar lá, então não quero nem ver a cara. Experiência. Ah, estou saindo da igreja. Por que você está saindo da igreja? Ah, porque eu não tenho oportunidade, as pessoas, é igual burro dando coice na gente, e eu não tenho oportunidade lá, tem uma outra igreja que tem mais necessidade, e eu vou para lá, porque aqui já tem muita gente para servir, tem uns meninos que cantam bem lá, então, experiência. Ah, eu não vou para a igreja, por quê? Porque tem uns pastores que roubam. Experiência. Mas quando você descobre a sua identidade, você lembra o texto que a gente leu? Que fala, aquele que aceita o sacrifício de Jesus, ele recebe autoridade de ser chamado filho de Deus. Essa autoridade é para você falar assim, eu vou liderar por identidade e não por experiência. Eu posso até sofrer danos na minha vida, aquela pessoa pode até falar por trás de mim, o outro pode até jogar pedra na minha nuca, mas sabe o que acontece? Nada disso me parará, sabe por quê? Paulo, quando ele estava na sua última prisão ali, ele escreve a carta para Filipos e ele fala assim, alegrem-se. Mais uma vez eu direi, alegrem-se, regozijem-se no Senhor. Como alguém que está preso vai regozijar? É porque ele entende que ele agora tem uma identidade e ele tem um badge. Estava conversando com o Kaique, ele tem o badge do exército. E ele falou, olha, esses dias a polícia me parou, mostrei o badge. E a polícia respeitou aquilo ali. Você tem um badge espiritual de filho de Deus. Então, sempre que o inimigo tentar colocar coisa na sua cabeça para descer para a sua alma, não deixa descer para a alma, não. Faz assim, ó. Você mexeu com o cara errado. Você mexeu com a mulher errada. Eu sou príncipe no reino de Deus. Eu sou princesa de Deus. Eu sou a menina dos olhos de Deus, como a palavra dele diz. Eu tenho a identidade em Cristo. Quem tem identidade em Cristo sabe que é filho e se torna um servo superior. Um servo que, doeu, mas vou continuar. Supera a dor. Não deixa a dor te parar. Eu sinto Deus encorajando pessoas aqui a não parar na dor. Dói mesmo, I know. Eu sei que dói. Mas não para. Não pare na dor. Judas, sabe o que eu e você devemos olhar para a vida de Judas e não fazer como ele? Primeira coisa, Judas era ganancioso. Ele olhava para as coisas de Deus pensando o que poderia sobrar para ele. Ele não olhava querendo abençoar, como foi falado aqui hoje sobre o Caixa de Missões. Nós temos abençoado várias pessoas com cesta básica, ajudando até pastores, como ele mencionou aqui. Por quê? Porque existe uma igreja generosa. Eu falei na sexta-feira, na nossa reunião de equipe, que é considerada estatisticamente aqui na América que uma igreja que tem 40% de dizimistas, ela é uma igreja que sobrevive e ela é uma igreja considerada saudável, que não vai morrer. E aí eu falei a porcentagem que a nossa igreja é dizimista e que é lá em cima. Porque nós temos uma igreja que entendeu o princípio. Só que eu preciso falar de uma coisa que eu não falei lá. Entender o princípio não é entender generosidade. Você paga um ticket porque às vezes você se sente obrigado. Ou você entendeu que na lei você tem que fazer. Mas a generosidade parte de um coração que encontrou um lugar. E aí, o interessante é que o dízimo, ele faz a igreja se mover, sobreviver. E a generosidade, as ofertas, sabe o que ela faz? A igreja crescer. A igreja alcançar outras pessoas, a igreja ajudar outras pessoas. E aqui nós temos pessoas assim. Glória a Deus por isso. Que Deus continue guardando a sua mente e seu coração para você não se tornar um Judas. Eu não posso me tornar um ganancioso. Olha a segunda coisa. Judas não era uma pessoa confiável. Ele traiu Jesus mesmo depois de ter caminhado com ele. Então, você caminhar com Jesus não quer dizer que você está livre de trair ele um dia. Eu e você precisamos vigiar. Olha o terceiro ponto para nós finalizarmos, e o louvor pode subir aqui, que a gente precisa ceiar. Judas tinha segundas intenções.
Deus, Ele aceita como nós estamos, mas Ele mexe no nosso coração para regular as intenções. Ele precisa tune. Sabe aquele radinho antigo que você tinha no carro, que você tinha que fazer assim, até achar a rádio? Hoje você aperta o search, né? Ele procura a rádio e encaixa lá. E ninguém usa rádio hoje mais, né? Mas na época era até você achar, opa, agora ficou perfeito. É o coração que vem para Deus. Você vem, eu venho chiando. Cheio de interferências. Cheio de interferência da família, de interferência das crises de relacionamento, interferência nas crises emocionais. A vida te bateu muito. Aí quando você chega para Deus, Ele te aceita do jeito que você está. Essa é uma verdade. Só que aí Ele começa a mexer. Não, peraí, vou deixar você afiadinho na conexão comigo. Porque Judas tinha segundas intenções. Pedro, ele também estava com um radinho descontrolado. Pedro também estava chiando. Jesus, eu vou contigo até a morte. Aí Jesus falou, hã? Até a morte? Você vai me negar daqui a pouco. Agora, a atitude dos dois foi diferente. Você está pronto a vender Jesus e ter remorso? Ou você está pronto a negar Jesus e se arrepender? Jesus não quer que eu e você sinta mal. Ah, foi mal. A gente fala assim com um amigo, né? Oh, foi mal aí. Ele não quer que você sinta mal, porque sentir mal sem transformação é remorso. Quem se sente mal não faz de novo. Já viu um esposo que erra com a esposa? Aí, nossa, desculpa aí, amor, não vou fazer de novo. Semana que vem tá do mesmo jeito? Isso é remorso, não é arrependimento. Então Jesus, o convite eterno, não é para que eu e você falem assim, nossa, ai gente, eu vou até chorar. Por que você está chorando? Porque tem pessoa que chora na igreja, aí você vai olhar e fala, nossa, está arrependido, olha lá. Não, remorso, porque fez algo de errado na semana, entrou num lugar santo, escuta músicas que exaltam o nome de Deus, alguém falando da palavra de Deus, aí sente mal. Eu não quero que você sinta mal. Ninguém, nem você que está online, não se sinta mal em nome de Jesus. Ele quer que você sinta bem, que você tenha uma oportunidade. Quando eu corrijo meus filhos em casa, sabe o que eu falo? Você está sem, não vou nem falar o nome, porque senão alguém aqui vai pensar que eu estou falando verdade. Você está sem essa coisinha aqui, eletrônica, eu não vou falar o nome, por algumas horas. Se você não se comportar, as horas vão aumentar. Aí... Por que a atitude mudou? Porque viu uma oportunidade. Espera aí, é 2 horas. Mas se você levantar a voz de novo, vai ficar 4 horas. Oportunidade. Então quando Jesus chega para mim e para você, Ele não chega falando assim, quem é você para você estar aqui? Quem é você para estar aqui? Eu vi você errando, eu vi você falando por trás, eu vi você traindo, Não, Ele não vai apontar o dedo para você falando, porque Ele já sabe. Ele já sabe. Quando eu e você chegamos e Ele vê um coração arrependido, sabe o que Ele fala? Senta aí, vamos conversar. Foi o que Ele fez com Pedro. Ele falou, Pedro, você me ama de verdade? Ah, Jesus, tô cansado de mentir. Eu acho que se fosse na nossa tradução seria essa. Você me ama de verdade, Pedro? Ele pergunta de novo. Ah, posso ficar calado? Porque se eu falar eu estou errado. Tá bom, deixa eu perguntar de novo. Você me ama de verdade? E aí Jesus, Ele vê, essas 3 perguntas era para sintonizar o radinho de Pedro. Ok. Aí na última, Jesus, Ele pergunta, mas aí o radinho sintonizou. Sabe o que Ele faz? Agora eu te entrego uma missão. Aquele que aceita o convite eterno e não se importa de Deus mexer na vidinha dele, não é mais a minha vontade, é a sua, Pai. Pode fazer, estou aqui. Aí Ele fala, agora eu te entrego uma missão nas suas mãos. E a missão de Pedro foi construir isso aqui, igreja.
Ele falou: cuida da minha igreja, cuida das minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas. Aí esse Pedro, que teve uma atitude diferente, ele levanta em Atos 2, e ele ganha 3.000 almas na sua primeira pregação. Que eu e você possamos ganhar pelo menos uma alma na primeira vez que a gente falar de Jesus. Porque eu lembro que a primeira vez que eu falei de Jesus, o que eu ganhei foi uma dor de barriga, nervosismo. O nosso tempo de igreja não muda o nosso coração, igreja. O que muda o nosso coração é uma atitude de arrependimento. E é isso que nós estamos com a oportunidade nessa noite. Não é sentir mal, é não fazer de novo. É mudar de vida e se arrepender. Ai, pastor, pensei que eu ia vir hoje ganhar aquela palavra assim de motivação. Tem uma palavra mais de motivação do que essa? De você entender que você é filho de Deus, você tem uma identidade em Cristo, mas eu e você precisamos arrepender de algumas atitudes nossas, para nós não termos o mesmo fim de Judas. O inferno não foi feito para mim e para você. Quando Deus criou o inferno, Ele não criou assim: vou criar o inferno para mandar aqueles que não obedecer. Não, foi para o demônio e o diabo, os demônios. Mas o que nós esquecemos é que antes de você se tornar crente, o diabo já era diabo. Antes de Adão ser formado no jardim, o diabo já tinha caído na eternidade. Você sabia disso? Lê a Bíblia cronológica. Antes do diabo, de Adão estar colocado no jardim, o diabo já tinha pecado lá no céu. Aí ele vem para a terra e sabe o que ele faz? Ele usa a serpente, que a Bíblia nos diz que é um dos animais mais astutos, ou era inteligente, sábio. Ontem foi falado, o inimigo não usa gente fraca. O inimigo que está atrás é de mim e de você mesmo, porque você é forte, você é sábio, você é inteligente. O inimigo quer pegar pessoas assim, porque pessoas assim, pessoas de influência, ela tem um poder de destruição maior. Uma pessoa que se isola, uma pessoa que só fica afundada num pecado e não cria relacionamentos, essas aí o inimigo ele só faz assim: vem até aqui. Aí na hora que cai ele fala: não foi minha culpa, foi você. Mas agora você que é inteligente e sábio, na hora que ele consegue roubar a sua mente, ele fala: pronto, agora eu mato uns 3.000. Vamos cuidar do nosso coração? Você pode ficar de pé agora? Eu queria fazer uma oração com você, e eu gostaria que hoje você tivesse essa oportunidade de você aí no seu lugar mesmo, você colocar a mão no seu coração e fechar seus olhos. E eu vou te ajudar nessa oração. Eu quero que você repita comigo, fala assim: Senhor Jesus, não quero mais sentir remorso. Eu quero verdadeiramente um arrependimento. Me ensina a abrir mão do meu passado. Me ensina a esquecer das minhas dores, dos meus traumas, das minhas feridas, e me mostra a identidade que o Senhor tem para mim. Hoje, nessa oração, eu coloco a minha vida em tuas mãos. Venha consertar o meu radinho. Isso, você está falando com seu pai, você pode falar de qualquer maneira. Venha consertar o meu radinho. Eu quero te ouvir. Eu quero te obedecer, para que eu viva os teus planos e não os meus. Mesmo com os olhos fechados, eu quero te dar essa oportunidade de você agora, aleluia, você se arrepender aí no seu lugar. Não, ninguém precisa saber. Deus, Ele conhece seu coração, Ele sonda o seu coração. A atitude nossa em reconhecer que nós somos pecadores e nós estávamos indo em direção contrária à vontade de Deus, já coloca eu e você na rota para a eternidade com Cristo. Jesus nos convida hoje a refletir nas nossas vidas, tomar uma decisão verdadeira em aceitar esse convite eterno.
Existem muitas dores e sofrimentos que só podem ser curados na presença de Deus. Por isso agora, enquanto os diáconos orarem pelo alimento, pela ceia que nós vamos estar ceando daqui a pouco, eu gostaria que, enquanto o louvor adorasse aqui por algum tempo, você aí no seu lugar, você tirasse esse momento com seu Pai. É você e Deus. Com os olhos fechados fica mais fácil de você não ser distraído. Então feche seus olhos por 30 segundos, você e Deus. Imagine você agora aí no seu lugar, imagine você entregando, colocando assim, olha, aos pés de Jesus. Colocando aos pés de Jesus todas as dores, todos os desafios, todas as incertezas. E Ele te dando uma nova identidade. Você pegando o seu badge espiritual, que te dá a autoridade de ser chamado Filho de Deus.